O concurso da Transpetro está liberado e vocês sabem muito bem que uma preparação em alto nível a partir de agora é super relevante. Como eu falei para vocês em vídeo anterior, nós temos uma proposta de apoio, para quem está querendo se preparar em alto nível, que é o Rota Dirigida, e algumas pessoas estão preocupadas se vai sair de fato as partes específicas de algumas disciplinas. A priori, eu quero só registrar para vocês, fiquem tranquilos, a parte específica vai sair integralmente conforme a ementa. Há alguma demora, porque alguns colegas estão revisando só a parte dos filtros, alguns ajustes de informação baseada em provas, mas tudo vai ser um brinco. E lembrando, eu também vou fazer esse concurso, tá? Vou fazer para um cargo de engenharia de produção e eu vou estudar 100% pelo nosso material do Rota Dirigida, justamente mostrando para vocês que eu não estou aqui fazendo firula. O nosso material, ele vai cobrir ponta a ponta o edital. E nessa reta final, o foco deve ser em questões e um resumo breve, tá? Só tirar dúvidas realmente. No vídeo de hoje, a gente vai tratar justamente de uma pegada bem importante que vocês precisam se atentar quando faz um concurso de nível nacional, como é o caso da Transpetro. E eu trouxe para vocês hoje 7 benefícios para mostrar que a empresa tem uma preocupação extremamente grande com a família e com o bem-estar social do empregado. Tudo isso logo após a vinheta. Fala moçada, tudo bom? Hoje o vídeo vai focar um pouco mais para além do edital, para além de salários. Eu vou mostrar para vocês que a empresa ela tem um interesse muito grande em cuidar da família do empregado e eu diria o empregado em sua magnitude, tá? Em todas as suas áreas. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar especificamente de 7 benefícios, 7 benefícios que sua família poderá e irá, tá, usufruir com a aprovação na Transpetro. Porque lembra, para além de resolver questões, e eu sei que essa cal, você sentar, escrever, se não tiver um propósito genuíno, não vai dar certo, porque você não vai suportar a pressão. Porque é chato. E a gente conhece isso desde a tenra idade. Se a gente não tem a cultura de estudar sempre, isso é um desafio que, para nós, que já somos profissionais adultos, e aí eu estou falando com os 20 mais, porque a galera, 20 mais, ela tem suas outras preocupações para além de estudar. Então, o estudo ele precisa ter um propósito específico. E hoje eu vou focar nessa parte. O que é que a sua família vai ganhar com a sua aprovação, tá bom? Vamos lá. A proposta de valor, ela vai muito além de ser aprovado na Transpetro, vai muito além do salário, porque muita gente foca somente no salário. Quanto é que eu vou ganhar? Que vai ter? Vai ter aquilo outro. Eu sempre falo pro pessoal que está comigo, que eles se preocupem em ser aprovados. Então, nada de se preocupar, por exemplo, se eu passar, como é que vai ser a minha mudança para o meu local de trabalho? E eu sempre foco no seguinte: preocupem-se em criar o problema. E com certeza, se sua esposa é funcionária pública, por exemplo, e você é aprovado no Sudeste, que é o meu caso, meu cargo só tem para São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu optei por São Paulo. E aí o que acontece? Se eu for para São Paulo, é claro que eu vou querer que minha esposa assuma um cargo público para mim poder pleitear junto à empresa a minha mudança de domicílio. Já estou falando aqui para vocês que é uma realidade, gente, que eu tenho certeza que a maioria de vocês estão. Vocês querem trabalhar numa empresa nacional, mas querem manter a mordomia de morar próximo de vocês, e nem sempre é possível. A gente precisa ter essa clareza de imediato, tá bom? Por isso que a gente precisa abrir o olho de vocês de imediato. Então, eu vejo algumas pessoas, por exemplo, alegando que eu não vou fazer porque o meu cargo, por exemplo, a administração, só tem no Rio de Janeiro, então para mim não convém. Cara, passa e depois vê a viabilidade de se organizar. E aqui, gente, entendam, eu tô falando de alguém que é casado, que tem suas peculiaridades. Eu tenho um conjunto de apoio familiar aqui e ele é muito relevante, E eu sei que mudar de domicílio não é tão trivial. Mas a gente precisa também entender para onde nós estamos indo e o que é que nos aguarda nesse novo momento profissional. Por isso que vocês precisam ter clareza, não vai ser fácil trabalhar em uma empresa de porte nacional que não tem vaga necessariamente no seu município. E aí a gente precisa ter clareza que, se a gente pudesse, a gente moraria no bairro da gente, e isso não é realidade. Aí tu imagina pegar um trabalho fantástico numa empresa como a Transpetro,
que tem abrangência nacional. Tanto que ela bota assim, Polo Norte e Nordeste. Ora, eu posso estar lá em Belém do Pará e posso estar em Fortaleza, ou no Rio Grande do Norte, em Natal. Então depende muito primeiro, do interesse genuíno de você entrar numa grande gigante, né, da parte logística de combustíveis, que é a Transpetro. E aí depois você vai depurar as particularidades. Primeiro, lembrem-se, foquem em garantir uma boa colocação no concurso. Garantir o perfil e estar dentro das vagas, tá bom? Esse disclaimer aqui é só para a gente poder aluir algumas pessoas que ainda têm essa dificuldade de entender que é uma empresa nacional e que tem suas particularidades, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar que os nossos familiares vão gozar de alguns benefícios, como por exemplo, saúde e educação. Então vai ter uma proteção para o presente e investimento na próxima geração, ou seja, você vai poder dar todo um suporte ao seu filho. A gente vai falar também sobre a questão do futuro financeiro, né? Então tem a Petros, a contrapartida e construção de reserva, que é justamente a aposentadoria complementar. Eu tenho uma renda previsível, por exemplo, RMNR, férias, PLR, alimentação no orçamento. Eu tenho o prêmio por produtividade, que é justamente um benefício extra que vocês também vão receber na Transpetro. Questão da família e tempo, né? Ou seja, a parentalidade, você vai poder vivenciar, participar de algumas experiências com seus filhos, né? Escalas flexíveis, por exemplo, você tem um regime administrativo com teletrabalho, que é muito relevante. Vocês também tem quem for trabalhar na área operacional, pode pegar um regime de escala 4x6, que é muito bom. Você trabalha 4 dias, 12 horas seguidas, né? 12 horas, folga, 12 horas, folga. Vai no dia seguinte na outra escala, né? E aí fica outros 2 dias trabalhando. Resumo da ópera, trabalhou 4, folgou 6, que é muito bacana. E você vai melhorar a sua convivência familiar. Depois vem a questão da preparação, e aí a gente vai reforçar com vocês a questão do rota dirigida, que é muito relevante. E tenham paciência, tá? Que a gente está organizando o melhor, e o material está sendo feito como se fosse para mim. Então, se eu faço para mim, eu quero o melhor para vocês. Então, tenham clareza com relação a isso. Vamos lá. Continuando, a aprovação, ela transforma o esforço individual em segurança familiar. Vocês sempre lembrem disso. Um mantra que vocês precisam ter é o quê? Quem vai ganhar com a minha aprovação? Você primeiro, né? Que você vai ser aquele ente que vai fomentar a melhoria da família de vocês. E vocês vão lembrar muito bem que a PLR da Transpetro em 2025 foi R$52 mil. Então tu imagina, tu já tem um salário bom e tu recebe uma renda extra de R$52 mil para a tua família. Você pode investir na bolsa, comprar, ajustar, né, a renda para adquirir terrenos, imóveis. Ou seja, seu patrimônio ele começa a ganhar fôlego. E eu sei muito bem que muitos de vocês trabalham, né, num regime muito complicado e que nem sempre consegue sobrar grana no mês para investimento. Então, na Petrobras, tu vai ter esses balões anuais. E aí eu estou falando do prêmio por produtividade, que envolve aí 1,5 a 2,5 salários extras. Tem o bônus de fechamento de acordo, que é outro ganho também super interessante, que é 1,6 vezes o seu salário. Então, o grande lance é gerar o problema, gerar aprovação, tá? Depois a gente vai discutir outras questões. O Estudar para Transpetro, ela construiu o quê? Uma plataforma de proteção, tempo e previsibilidade. Então, a gente vai ter foco na disciplina diária, aprovação e convocação, aí entra os benefícios, saúde e educação e mais segurança para sua família. Então vamos lá, uma rede de proteção para os momentos críticos. Então eu tenho o quê? A AMS, que é uma rede, né, que é o Saúde Petrobras hoje, e ele tem um conjunto de hospitais de ponta que vai dar todo o suporte para a sua família, elaborar exames preventivos, né, para tratar de qualquer sinal de problema que vocês tenham, antecipar, né, fazer exames laboratoriais, né, de rotina para justamente se precaver de qualquer sinistro que tenha ocorrido na sua saúde. Tem a questão da saúde integral, que aí envolve a saúde mental, odontológica e tratamentos multidisciplinares. Para quem tem, né, filhos com deficiências, aqui é um ponto alto, ele tem todo um acompanhamento super especializado, então você vai ter todo um suporte, né, inclusive com carga de trabalho reduzida para você fazer um acompanhamento e garantir ao seu bem maior, que é o seu filho e a sua família, claro, todo um acompanhamento que a Petrobras, né, o sistema Petrobras de uma forma geral, ele tem para os seus funcionários. Então pense na sua aprovação
nesse benefício adicional para familiares. E isso, gente, não tem um preço que pague as noites mal dormidas que você vai passar a partir de agora, justamente focado em depurar o assunto. Eu sei que é chato química, física, você vai entender a parte de resistência dos materiais para quem vai fazer dutos e terminais. Eu sei o desafio, mas fiquem cientes que no final da jornada, quando vier a sua classificação e posterior chamamento para a apresentação de documentos para iniciar o trabalho na Transpetro, vocês vão ver a mudança de qualidade de vida que vocês terão quando estiverem lá, tá bom? Medicamentos, reembolsos e subsídios, né, conforme prescrição médica e regras aplicáveis. Então, os dependentes elegíveis são cônjuge ou companheira, filhos e demais dependentes previstos nas normas do benefício. Então, o impacto familiar vai ser direto, né? Então, vai ter uma proteção, né, contra a exposição a despesas médicas inesperadas e ampliar, claro, o acesso e cuidado especializado. Educação e investimento contínuo no futuro dos filhos. Então, a gente vai ter o quê? Benefícios educacionais, né, como uma forma de reduzir a pressão das despesas recorrentes e ampliar a capacidade de planejamento familiar. Porque lembra, você vai ter o seu salário sim, mas a empresa ela vai liberar, né, vai dar um reembolso de parte das despesas escolares dos seus filhos. E aí a gente está falando aqui, ó, de 0 a 3 anos, auxílio creche e auxílio acompanhante. Se você teve filho recente, você já sabe que quando estiver na Transpetro vai ter todo um apoio para o seu filho, que é justamente algo super relevante e que impacta muito o orçamento. Então, por exemplo, aqui eu vejo escolas de R$2.000, R$3.000, escolas de ponta, né? E aí você imagina isso para um salário, por exemplo, o nosso aqui inicial da Transpetro, 6.500, né? 6.500, se você for puxar líquido, é 5.000. Então, isso acaba impactando sobremaneira 20% aí tranquilo do seu salário líquido. E isso é um impacto gigante para uma família. E a Transpetro, ela justamente vai subsidiar parte desse investimento, tá? E tudo isso tem regras internas. E aí vocês vão ser apresentados quando tiverem lá no curso de formação, que vai ser já no início de 2027, tá? No primeiro semestre ainda. 4 a 6 anos eu tenho educação infantil como etapa de continuidade do cuidado. Eu tenho de 7 a mais de 17, né, que é o auxílio ensino, né, para dependentes de idade escolar, com extensão elegível para clientes cadastrados, segundo o nosso material de trabalho que a gente está focando aqui. Então, você imagina uma despesa escolar de R$3.500 mês, que é uma média de um colégio aí de ponta que seu filho trabalha, que estuda, né, em período integral. Então, realmente é muito pesado. E aí a gente precisa ter muita atenção e cuidar para ampliar os estudos que vocês estão vendo aqui, que vai ser super relevante para vocês quando estiverem lá, tá? Além disso, gente, tem uma outra coisa super relevante, e eu sinto a ausência disso hoje no meu locus, né, de laboral, que é justamente essa Petrus, né, que a Petrus ela é muito relevante, porque ela tem uma contribuição paritária e ela vai acelerar a formação de reserva financeira. Então, nós que estamos aí na casa dos 20 mais, a gente tem que começar a ter a preocupação com o nosso pós-trabalho, vamos dizer assim, que é o nosso período que a gente pretende se aposentar. Então, a gente precisa ficar o mais independente possível do INSS. E ter essa reserva de apoio, como a Transpetro ela proporciona aos seus funcionários, é muito relevante e a gente não pode se descuidar disso. Olha só o que é que ela proporciona. Ó. Na Petros ocorre um regime de contribuição paritária em que cada real aportado pelo empregado é acompanhado por outro real da Transpetro, formando uma reserva previdenciária maior desde o início da carreira. Então é um ganho de 100%. Então se você bota 1.000, a Transpetro vai entrar com 1.000. E, consequentemente, o aporte mensal é 2.000. E tudo isso é super relevante. E tem outros benefícios. Por exemplo, ó, 1 a 1, a contribuição da companhia acompanha o valor investido pelo empregado. E aí tem os limites mediante idade. Vocês vão conhecer tudo isso quando estiverem lá. É uma renda complementar, ou seja, valores mensais, né, como suplementações de aposentadoria, pagos para garantir suporte financeiro após a inatividade. Você pode pleitear receber valores, né, mediante o plano que você tenha lá, a título de aposentadoria, né, que seria o valor a indenizado. Pecúlio por morte, então há uma indenização ou valor em dinheiro pago em parcela única aos beneficiários ou pessoas indicadas após o falecimento do participante, porque infelizmente todos nós temos esse curso natural, né, que é justamente a gente nasce, né, prospera, né, pessoalmente,
constituir família, mas na reta final da nossa vida a gente vai ter que fazer uma passagem, né? E essa passagem a gente não pode deixar descoberto os nossos familiares, né? Isso é um drama pessoal, que eu sei que muitos de vocês já passaram, eu já passei, né? Já tive ente familiar falecido. E ter esse suporte, ele é muito relevante e vai viabilizar, né, um apoio financeiro, né, pós-mortem, né? E isso é muito relevante para a gente que está numa empresa forte, né, como a Transpetro. Pensão por morte, né? Então há uma renda mensal concedida aos dependentes habilitados após a morte do titular ativo ou assistido. Então reparem que a família jamais vai ficar desassistida quando você for funcionário da Transpetro, justamente por conta desse colchão que ela cria justamente nesse apoio a Petros. Seguindo o nosso trabalho, há uma previsibilidade financeira e ela amplia o espaço de decisão, que eu já falei para vocês, familiar. Então a remuneração da Transpetro é uma combinação de componentes que protege o mês corrente e cria margem para projetos familiares. Então vamos lá, quem nunca teve dificuldade de pagar um boleto, tá? Só mesmo quem está muito bem, né, financeiramente na vida ou nasceu herdeiro. Porque a maioria dos brasileiros, e aí eu estou falando de quase 70% de todo mundo, a gente está com uma dificuldade financeira intensa, né? Então quando você passa num concurso como a Transpetro, você vai começar a ver outro olhar, você vai começar a ter uma visão de CLT Premium, né? Ou seja, você vai ter várias fontes de rendas que são super importantes e alivia o caixa. Olha só. A RMNR, que é a remuneração mínima por regime, né? E aí vocês viram no edital que é 3.700 e pouco e há uma garantia de 6.500. Justamente por quê? Porque é um regime de compensação que garante ao funcionário um piso remuneratório alinhado à região e ao regime de trabalho. Então, cria-se um mecanismo financeiro para garantir ao funcionário um salário padrão, porque vocês imaginam, é um drama, e aí eu entendo, de certa forma, o que ocorreu quando a Transpetro ela libera apenas uma inscrição e garante as provas no mesmo horário. É um problema para ela preparar o técnico e o técnico que passa no engenharia. Entenda, não estou defendendo isso, estou dizendo assim que é razoável a visão. Porque tu imagina ela preparar um técnico numa função e ela vai, daqui a pouco o técnico vai e acende a carreira de engenharia via concurso. Aí aquele espaço lá vai ficar vago. E aí ela quer criar o quê? Um padrão de remuneração que seja equivalente ou bacana para aquela mesma profissão. Então imagina vocês, teve uma fase, por exemplo, há um tempo atrás, que a Petrobras ela pagava mal, né? Não era tão bem não. Tanto que teve muitas questões com a FUP, a FNP lá atrás, para garantir o quê? Um bom salário, porque daqui a pouco os caras entravam na Petrobras, a Petrobras formava esse quadro e o pessoal saía para as empresas privadas da área de gás e energia, e aí gerava um vácuo na Petrobras e sempre tinha que fazer concurso em cima de concurso, porque os salários não eram atrativos. E hoje ela criou um mecanismo financeiro que garante, né, um colchão financeiro bem bacana, e aí vocês têm hoje a RMNR constituída, que garante uma maior previsibilidade mensal e proteção, né, contra defasagens conforme as regras aplicáveis, com ganhos anuais, aí tem ATS, tem uma carreira sólida, você pode ter todos os questionamentos, mas o PCR da Petrobras, ela garante uma evolução na sua carreira, mesmo que ela tenha, vamos dizer assim, tido alguns problemas em relação ao plano de carreiras anterior, mas hoje continua com a previsibilidade de uma carreira ascendente. Não é essa carreira estanque que há em muitas empresas que as pessoas trabalham. Eu tenho um abono de férias 100%, que é um pagamento de um salário integral extra no mês de férias, né, conforme a CT vigente, gera um caixa para descanso, viagens e despesas planejadas sem pressionar o mês seguinte, ou seja, você vai ter o seu saláriozinho de férias e vai poder se programar de forma bem organizada. Tem a participação nos lucros, como eu falei para vocês, foi 52 mil em 2025, pago como mínimo, tá? Então, o mínimo que você recebeu foi 52 mil ou 3 vezes o que você ganha, o que for maior. Então, não há essa história de o que é menor, não. É o que for maior para você, tá? Então, os funcionários que entraram em 24, em 25, receberam no mínimo 52 mil reais. Então, tu imagina, o salário já é bom, tá? Mas excelente. É bom, muito bom. Para início de carreira, para você sem experiência, preparado para trabalhar numa empresa dessa, muito bom. E aí tem uma distribuição anual, com pisos mínimos negociados via ACT, um caixa extraordinário, né, para você trocar de carro, comprar imóvel ou realizar outros projetos, como investir, enfim. Como eu já até antecipei, vale refeição e alimentação, então você vai receber um cartão multifuncional, né, com valores superiores a 2.400.
Pode cobrir, claro, parte relevante, né, da feira de supermercado, preservando o salário base. Então, você consegue, né, fazer uma boa feira mensal. Então, há uma renda previsível, né, e ela cria margem para planejar, né. Então, não apenas sobreviver o mês, que eu sei que é a realidade de muitos, tá, que estão buscando na Transpetro mudar de vida por meio do concurso. E isso é muito válido. Proteção à família, né, acompanha as diferentes fases da vida. Então, o ACT ele é uma rede de suporte que busca preservar vínculos, ampliar a parentalidade e apoiar famílias em situações de maior complexidade. Então, olha só, unidade familiar, prioridade, mecanismo de alocação para preservar a vida conjugal e movimentações geográficas, conforme regras aplicáveis. E eu falei para vocês que se vocês forem casados, a Transpetro e a Petrobras, né, de uma forma geral, elas sempre vão tentar acomodar a unidade familiar para preservar a família. Além disso, parentalidade aplicada, então a licença maternidade de 180 dias e licença paternidade estendida, segundo, né, os critérios, né, da empresa. Então, hoje a Petrobras ela garante, né, uma boa quantidade de tempo para a mãe, para preservar esses 6 primeiros meses de vida aí do bebê, e o pai também tem uma paternidade estendida, né, no mínimo de 15 dias, conforme regramento. Dependentes PCD e TEA, então há uma flexibilidade, adequação ao regime, possibilidade de teletrabalho, com suporte terapêutico, conforme elegibilidade e normas internas. Então, tudo isso vai ser feito, né, conforme a sua base, né? Então, as escalas, elas podem devolver tempo de qualidade de vida, tá? Então, dinheiro sem tempo para usufruir perde valor. Então, na Transpetro, há regimes que concentram folgas e reduzem o custo invisível do deslocamento, porque vocês sabem, quem mora em cidade grande, é 50 minutos, 1 hora só de trânsito para ir, fora mais 50 para voltar. Eu vivo essa realidade diária aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, 1 hora para chegar no trabalho, chego lá 8 horas de trabalho, fora de almoço, né? Então, são 9 horas, mais 1 hora de viagem. Então, repare, 9, 10, 11 horas disponível para a minha atividade laboral, dedicada, né? Então, deslocamento e tudo isso conta, são tempos que vão ficar, né, sendo absorvido das suas 24 horas de tempo vividas. Então, olha só, o administrativo, olha que bacana. Modelo híbrido, né, com teletrabalho, e aqui eu imagino que seja justamente os 3 dias, né, 3 dias que hoje vige na Petrobras. Então, até 2, foi mal, até 2 dias, né? Mais flexibilidade, menos deslocamento e maior presença na rotina dos filhos. Então, você pode ter 2 dias por semana para fazer a escala de regime híbrido. Há o turno onshore, né, que terminais e dutos, né, que geralmente a escala é 4/6. É por isso que esse cargo de terminais e dutos ele é muito requisitado por conta dessa particularidade de tempo. Só eles? Não necessariamente. Há alguns regimes, dependendo da unidade, que outros profissionais também atuam, mas é comumente atrelado ao técnico de dutos e terminais, que é um antigo técnico de operação da Transpetro. Então são 4 dias de trabalho e 6 de folga total, segundo, né, a nosso ACT, né? Eu botei o nosso material aqui. Mar e embarques, aqui é para o pessoal do mar, exemplo de 14/21, né? Então são 14 dias embarcados e 21 dias de folga. Inclusive no canal tem vídeos específicos, né, tratando sobre essa questão da remuneração para os regimes. Os regimes, lembrando, são um pouco parecidos, né? Petrobras e Transpetro. Tem um vídeo falando justamente sobre essa questão salarial e que dá um norte para vocês terem noção de quanto é que vão ganhar na nova cidade. Então a folga concentrada ela vai virar o quê? Convivência familiar. Então quem trabalha em mar, por exemplo, são 21 dias em terra, então dá para curtir bem, né? Uma férias por mês. Então, bem-estar combina prevenção, apoio e proteção patrimonial. Então, o Amparo à Família, ele também alcança a saúde física, equilíbrio emocional e a proteção financeira em momentos de emergência. Então, a Transpetro, por exemplo, ela tem um Hub, né? E aí você tem acesso a várias academias, estudos, natação, aplicativo de bem-estar, enfim, todo um conjunto de prevenção ativa à saúde. Há o apoio psicossocial, né, que é um serviço social e atendimento psicológico para apoiar empregado e familiares em situações como luto, doenças graves e reorganização familiar. Você não está no seu melhor dos dias, né? E tem essa rede de apoio dentro da empresa. Seguro de vida. Então, seguro de vida em grupo com cobertura para acidentes, invalidez, falecimento, conforme a pólice e condições aplicáveis. E aí é uma proteção patrimonial. Então, tudo isso é o que? Gera segurança, né, familiar. Ela inclui corpo, mente, rede de apoio e proteção financeira. Estão gostando até aqui? Não esqueçam, tá, de deixar o like, comentar, compartilhar, tirar dúvida. Se tem algum problema em relação a qualquer dúvidas em relação ao concurso, a Transpetro, Petrobras,
tira aqui que a gente tenta ajudar no que couber, tá bom? Então vamos lá, o diferencial aparece quando os benefícios são vistos em conjunto. Então vamos lá, saúde, né? São 6 dimensões de proteção e em seguida, né, a gente vai conectar essa proposta de valor ao ciclo de preparação necessária para a convocação. Então aí você vai ver, ó, saúde, custo e cobertura variáveis, né, com a participação em reajustes podem pressionar o orçamento. Então, ó, na Transpetro, AMS, atendimento odontológico, psicológico e benefício farmácico, conforme regras. Eu tenho uma educação, né, ou seja, no mercado privado tradicional, a família arca integralmente com as mensalidades escolares. Na Transpetro, há o auxílio creche, auxílio ensino por dependente elegível. Eu tenho uma aposentadoria, então no mercado privado a dependência predominante do teto previdenciário. Na Transpetro vai ter a Petros, né, como com contrapartida paritária ilustrada, né, no nosso material. As férias, geralmente no mercado privado é 1/3 constitucional e há na Transpetro o abono de férias de 100%, conforme nós vimos. A rotina, folgas concentradas e menor flexibilidade em muitos contextos, por isso que tem essa polêmica, né, essa tentativa do governo tentar resolver essa escala, né, de 6x1, que tira muito da qualidade de vida familiar dos funcionários, e tá essa confusão no Congresso, que eu espero que seja resolvido logo para dar dignidade aos trabalhadores. Aí eu tenho as escalas 4x6, 14x21 e o teletrabalho híbrido, né, conforme função e normas. Tudo isso vai ser negociado, claro, com a sua área que você vai atuar na Transpetro. Eu tenho um suporte PCD-TEA, né? Então há uma flexibilidade limitada em parte ao mercado em relação a isso, porque você imagina você ter que se deslocar, né, 1, 2 vezes para fazer o cuidado e a atenção do seu bem maior, né, que é seu filho. Então no mercado privado nem sempre consegue ter tanta flexibilidade quanto numa empresa, né, que visa esse cuidado, essa acolhida ao bem do funcionário, né? Entendendo como o funcionário um patrimônio da empresa. Então há uma adequação da rotina, o teletrabalho disponível, cobertura de tratamentos, né, conforme a elegibilidade, tudo isso vai ter essa atenção. Então, só para a gente finalizar aqui, o que acontece para quem está ainda com dificuldade de organizar material, né, que precisa tá em dúvida, porque eu lembro que lembrei para você já num vídeo anterior que no mercado realmente há muito material massa bom pra caramba, né? Muito material massa com cronograma, com vídeo aula de 5 horas seguidas, uns PDFs fantásticos, bem elaborados. Mas, gente, a gente precisa tentar ser pragmático numa preparação de alto nível que a gente precisa no pós-edital. Então você precisa de um material direcionado, que tenha questões orientadas, né? Um resumo estratégico baseado nisso, que tenham as provas anteriores para vocês praticarem. Muitos de vocês ficam ansiosos, eu quero uma videoaula. Cara, videoaula nesse pós-edital eu acho temerário, a não ser para um assunto que esteja mais complicado para vocês, e a internet está aí para ajudar vocês em relação a isso. Eu acho que o foco agora é fazer uma leitura direcionada de um PDF super estratégico que tenha a teoria necessária para vocês estudarem, um roteiro com questões do assunto, cada assunto do edital contemplado nele, e garantir a você essa vivência prática do que interessa no dia 29 de novembro, que é a prática de questões. Então vocês precisam focar muito nessa parte de questões, porque sem isso não tem como ser aprovado. E como eu falei para vocês, há alguns cursos, né, aqui que a gente está liberando aos poucos, lembrando, ainda essa semana vai ser um pouco complicada, mas a partir da próxima alivia mais. Então tem manutenção elétrica, manutenção mecânica, dutos e terminais, projeto de construção e montagem, química de petróleo, ênfase, algumas áreas de nível superior. Eu tô com uma galera show aqui que tá me dando um suporte danado para garantir a vocês um roteiro otimizado para liberar uma aprovação certeira de vocês. Vocês vão chegar no dia 29 de novembro muito bem, obrigado, tá bom? Então, para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Não esqueçam que o esforço é temporário, a tranquilidade é um projeto de longo prazo. E aí a gente já tem aqui, ó, 3 meses de preparo, né? Então, a gente tem 3 meses de preparo até a nossa prova. Então, cada hora de estudo consistente aproximar a família do projeto de segurança que motivou essa jornada. E eu tenho certeza que vocês estão empenhados nesse projeto, tá bom? Muito obrigado. Continuem estudando, tá? E qualquer dificuldade, estou à disposição para colaborar com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.